Olá, muito boa noite. Eu não digo mais sextou, porque toda vez que eu digo tá errado, mas é que hoje é sexta-feira. É dia 6 de março desse ano de 2020. O Atualidades está chegando aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, né? Porque você consegue estar conosco das mais diversas formas, através das nossas redes sociais, mas principalmente porque você carrega, né, o Atualidades Pampa no seu telefone também, e aí você assiste a primeira edição, assiste a segunda, enfim. A semana está chegando ao seu final, mas nem por isso as coisas deixaram de acontecer. E tem cada coisa que acontece, mesmo mais perto do final da semana, quando a gente acha que vai dar uma segurada. Pois, só para relembrar, a história daquele motorista de aplicativo, que foi aquele moço que disse que a menina usava um shortinho igual da Anitta, enfim. Pois apareceu uma nova vítima dele, né? E o motorista vai ser, entre outras coisas, vai ser indiciado por difamação e, mais uma vez, por perturbação da tranquilidade. Esse é o inquérito que será será levado à justiça nesta próxima segunda-feira. E esse segundo, né, do indiciamento por perturbação, em decorrência dessa nova denúncia que também foi feita lá na delegacia de Viamão. Portanto, reincidente, foi um engano, a menina mentiu, a menina montou, parece que não. Mas parece que nós temos muitos outros assuntos também no nosso programa e você vai ficar conosco até o final, porque tenho certeza que todos eles vão manter a sua atenção. Vitorino. Está instituída polêmica. Juiz do Trabalho decide que existe sim vínculo empregatício entre os motoristas e a Uber. Deputada propõe a distribuição gratuita de absorventes em espaços públicos. Estratégia inteligente. Presidente Bolsonaro se reúne neste sábado com o presidente Trump na Flórida. Alunos fazem saudação nazista dentro de sala de aula de escola particular no Recife e são apenas suspensos pela direção. Tite convocou a seleção brasileira. Vou fazer uma análise em drops. Como é que foi essa convocação? Muito bem. Vamos começar com o teu assunto? Vamos. Que me parece muito palpitante, né? É delicado de ser tratado. Temos que ter muito cuidado, é delicado de ser tratado, mas é um dos grandes assuntos. E realmente palpitou, né? Porque correu o Brasil todo a informação. O que acontece? Jovens alunos, e não tão jovens assim, né? São alunos aí numa média de 16, 17 anos, estavam participando de um trabalho escolar em que estava sendo feita a escolha do orador da turma, né? E nessa apresentação, então, num dos colégios mais tradicionais ali do Recife, o Colégio Santa Maria, eles acabaram, né, numa foto que circulou aí, viralizou pelas redes sociais, principalmente, toda a turma fazendo a saudação nazista, a tradicional saudação nazista, a um dos meninos que era o escolhido para ser, então, o orador, que estava também de frente para eles, e assim, né, como todo o protocolo nazista praticado na época, repetindo esses gestos. E a coisa não parou por aí. Não foram apenas gestos, né? Uma postagem no Instagram, numa conta que inclusive já foi apagada, a conta já foi deletada, a conta @militância.2020, aparece então na foto um jovem de roupas pretas, né, que está no palco, no púlpito ali da sala de aula, de frente para o restante da turma, que não é grande, deve ter algo em torno de 10 alunos no máximo, e todos ali de frente para ele com as camisetas claras, camisetas brancas. Na foto não dá para ver inicialmente se é o fardamento da escola. Todos com os braços esticados, né, naquela tradição, naquela saudação tradicional do nazismo, e a outra mão às costas, né, aquele para trás do corpo. No texto da postagem é que aí a coisa começa a ganhar ares ainda piores, né? É apresentado este rapaz, que é o interessado em ocupar o cargo de orador da turma, e na postagem usam expressões como Terceiro Reich, usam expressões aí como Führer, né? Por exemplo, eu peguei o trecho da legenda que diz aqui: é com muito prazer que apresento-lhes o fulano de tal, que é menor de idade, né? Não pode ter seu nome divulgado, para candidato ao orador.
ele promete ser o novo Führer da série nessa caminhada para a construção de um inovador Reich. Era o que dizia o texto da postagem. Ele, na apresentação, era mostrado como aquele que atende todos os requisitos para ser o melhor orador da história do colégio. E na postagem ainda terminava com as hashtags #Ariano e #Quarto Reich. Segundo a diretoria de marketing da escola, então, esses alunos estudam no 3º ano do ensino médio, ou seja, não são mais bebês. Não são crianças. Né? E aí os pais, os pais e eles, os alunos, foram convocados então para uma reunião na escola que aconteceu ontem. A escola publicou, né, aquele tradicional texto de que vai tomar as medidas cabíveis. Mas é crime, né? Que vai contra toda... É contrária a qualquer manifestação que vá contra... Não avaliza isso, pelo contrário. Exatamente. Repudia. A mensagem dizia, né? Em nome do colégio, pedimos desculpas a todos aqueles que se sentiram ofendidos. É o que diz aí um trecho da nota, né? Eles foram suspensos até terça-feira. Pois é, mas acho que aconteceu. a Roberta acabou de fazer uma citação e aí o Vitorino completa. É crime isso, É não é? crime, é crime. É, Vitorino? Crime. Previsto em lei. Previsto em lei, Previsto em lei. O uso de símbolos, citações nazistas é crime previsto em lei. Mas Magda, aí, dessa escola, vez foi escancarado. aluno, escola... Não, Ministério Público. O Ministério Público entra, Sim. investiga, encaminha para o magistrado a denúncia. Pode chamar a polícia... Sim, ou mas pode chamar... contra a escola, contra os alunos, é isso que eu quero saber. Contra os alunos. Crime federal contra... Mesmo que sejam menores, aí tem pais responsáveis, mas não deve ser menores. Sim, mas são todos uma maiores. média de 17 anos. 17 anos são maiores de 16, algumas coisas são... Já são maiores. Mas eu quero levantar uma questão aqui. Será que isso começou nesse dia? Provavelmente não. Não, porque... Culminou. Culminou com a foto, porque assim, é um processo de escolha de um orador. Então eles já vinham com esse conceito de formação de um novo Reich, que é o que eles... Né? Lembra muito o filme A Onda. E Tu lembra? ninguém Tu viu o sabia, filme A Onda? e ninguém sabia e levou para a direção da escola. Olha, está acontecendo lá. Claro Um que bando de sabia. imbecil um bando de imbecis estão querendo patrocinar uma imbecilidade. Aí esperaram patrocinar a imbecilidade, que é fotografar e divulgar tudo isso. Isso é um processo. Eu chamaria a responsabilidade, inclusive os professores. Perfeito. Porque eu duvido que não tenha sido dito em sala de aula 2 ou 3 vezes coisas que fazem você pensar. Sim, eles já deveriam ter se manifestado até o longo. E Aquela qualquer preparação, pré-apresentação Sim, do e trabalho. qualquer pessoa que estudou, o Chicão aqui é professor, fez cadeiras ligadas à pedagogia, sabe que é obrigação do professor observar cada aluno. Cada aluno. Eu dei aula há muitos anos na Universidade Gama Filho, lá no Rio de Janeiro, e você conhece cada aluno, aquele que sai cedo, que sai tarde, que chega cedo, o que ele vai dizer, o tipo de prova que ele vai fazer. Isso é obrigação do professor. Mas então e eu diz que seria duvido... uma espécie de negligência. Porque eu não Não negligência pode passar ou branco omissão. assim. Eu Não pode passar em branco posso assim. acreditar que uma escola Negligência tenha visto ou isso omissão. acontecer. Ou uma omissão negligente. Eu tenho um familiar que é professor, que inclusive essa questão de conhecer o aluno, até para largar na frente, para, por exemplo, você tem a noção de que um aluno há alguns anos e durante todo o ano letivo, um aluno nota 5, digamos. E aí numa determinada prova de final de ano, ele 9,5. O professor, já por conhecer a história, espera aí, tem alguma coisa errada. Ou o contrário, né? Um aluno que é 9,5 a vida toda e que, de repente, numa prova nota 5, ele sabe que tem algo diferente ali com aquele aluno. E o que me chama mais atenção, eu fiz, obviamente, uma alusão ao meu período de colégio. Que todo e qualquer trabalho desse porte, que culmina numa apresentação lá pelas tantas, meus pais estavam perto, estavam cientes do que eu estava... Mãe, eu tenho trabalho tal, dia tal, tenho a escolha do não sei o que da turma, a gente está fazendo isso, vai ser sobre isso e tal. Não é possível que em nenhum momento... Quer dizer, é possível, porque eu sei que hoje a relação do que acontece no colégio também está um pouco se lixando. Se o filho tiver depositado lá dentro, tá ótimo, né? E lá dentro também pouca coisa importa. Mas de um pai e uma mãe não saber sobre o que o filho está realizando o trabalho. Verdade. Sabe, de saber assim, Em casa é mais fácil de acontecer isso do que na escola. Mas sabe, Magda? E eu Não acho estão que muito a medida, eu acho que seria uma boa oportunidade para essa escola, Magda,
oferecer um conhecimento mais profundo do que foi o Holocausto. E também fazer essas pessoas estudarem regimes totalitários, não só na questão do totalitarismo do Hitler na época, mas do que acontece nos países que têm regimes totalitários. Vamos estudar a história, vamos conhecer e ouvir relatos. Existem muitas pessoas que foram sobreviventes, ainda temos essas relíquias no mundo, que podem atestar e são depoimentos tocantes. Quem sabe eu gostaria de conhecer esses professores, viu? Também. Porque certamente você vai ver lá... Eu acho que eles que têm que estudar isso, não são os alunos. Esses professores, vamos saber esses professores, greve, como é que se posicionaram, cartazinho, aquela coisa. Vamos deixar o Chicão... Sabia, Amanda, que o professor de história, por exemplo, quando ele vai se formar, ele é obrigado a ter 6 meses numa cadeira chamada Moral e Cívica. E a moral e cívica engloba esse tipo de coisa. Era, né, Chicão? Isso porque é retirada. Mas é obrigado a saber isso aí. O SPB essa é uma das disciplinas. Eu sou do tempo do SPB. Eu estudei. Que não não deveriam ter tirado do currículo nunca na vida. Eu estudei. Eu sou dessa época. Tem uma outra informação interessante aí, que é o fato de serem umas turmas pequenas, né? A foto mostra pouca gente. É que eu tenho a impressão de que a turma foi dividida em grupos. É colégio particular. E, tipo chapa 1, chapa 2. Então, porque ele era um dos candidatos a orador da turma. Então eu tenho a impressão de que havia uma chapa que representava ele e deve ter outro, que aí o restante da turma. O pouco número de pessoas é na foto. Né? São poucos alunos que estão ali. Como eu disse, não passa de 10, eu acredito. Né? Mas que já é o suficiente, né? E tem uma outra questão. Eu acho bem difícil que essas pessoas, para não chamar de crianças, porque não tenham em algum momento anterior se manifestado até em redes sociais, mesmo que... Sim. Porque para já dar esse sinal, não é do nada. Hoje vamos fazer esta manifestação. Tanto que eles têm a hashtag que eles haviam colocado na postagem, que é a hashtag Ariano e hashtag Quarto Reich. Ou seja, não nasceu no dia do trabalho. No dia da apresentação do trabalho. Sim. Isso é provavelmente desde o início do ano. A primeira coisa que eu concluí que isso aí vem de um processo. E digo mais, jogo 9 fichas em 10 como isso tem influência, sim, de professores. Tem, lógico. Tem influência de professor. Você vai ver lá, você vai ver, dá uma olhadinha nos partidos, lá, os protestos, os professores, qual é a turma que eles defendem, você vai identificar logo. Eu me lembrei de ti durante a tarde, eu estava dando uma lida no que já tinha saído, o que tinha sido publicado a respeito, porque isso repercutiu uma barbaridade, e aí entrei no UOL. Entrei no UOL. E aí tinha lá uma coluna de um cidadão que, obviamente, associou a Bolsonaro. Obviamente. Mas isso é uma maravilha, se transformou na piada do país. É impressionante. Não, a Folha e o UOL são piadas. Você vê os memes que se faz da Folha, tem aquela brincadeira do sujeito que salvou a criança de um leão no zoológico, você viu aquela já? Não. É maravilhosa. O cidadão está vindo e uma criança está brincando com um leão e o leão puxa com a pata a criança e está puxando a criança para a jaula. E o cidadão vem correndo e cai de soco no leão, pega um pedaço de pau e o leão solta a criança. Está passando um repórter da Folha e pergunta, ô cidadão, tudo bem? Poxa, que ato heróico o seu, que maravilha, o que o senhor é? Qual é a sua profissão, coisa e tal? Eu digo, eu sou militar. O senhor é militar, coisa e tal. Pô, mas é um ato heróico seu, maravilhoso. Mas o senhor votou em quem na última eleição? Eu digo, votei no Bolsonaro. Tá bom. No outro dia, manchete na Folha. Manchete na Folha. Militar ligado à repressão e eleitor de Bolsonaro impede imigrante africano de se alimentar e o agride violentamente. Olha, se não fosse triste isso, até a gente poderia dizer que é engraçado. Foi publicado hoje, está rolando pelas redes sociais, a conversa sobre o dia 15, que o jornalista da Folha teve com um dos organizadores do movimento. E está lá postada toda a conversa, a entrevista foi feita por WhatsApp. E no outro dia a matéria é publicada. Existe a conversa que foi feita a entrevista. E a matéria da Folha. Existe outra coisa que é o que ele publicou no outro dia. É um negócio impressionante. E no UOL tá lá, a associação. Quem sabe Olavo de Carvalho,
Quem sabe Bolsonaro... Desculpa, é o nosso programa mesmo. Eu estou me ouvindo. Você está se ouvindo? Eu estou me ouvindo. Maravilha. Olha aqui, ó, eu tava abrindo para pegar os comentários, mas eu isso tô é uma fazendo viagem jus no ao meu nome, Magda, porque todo dia agora eu desligo, acho que desliguei, não desliguei coisa alguma, Eu desculpa. pude, mas ali eu falei um negócio diferente do que eu falei, né? É que aqui tem um retardo. Ah, tem um retardo. É que foi editado pela Folha. Foi editado pela É Folha. mais fácil ter um retardo aqui. Também. Tá, mas eu Mas tirei isso é a muito palavra triste, de viu? vocês. É muito Muito, triste a gente ver uma coisa dessa. As pessoas acreditam. Eu pegaria esses alunos e os professores que participaram disso, se fosse possível, claro, estou criando uma figura aqui hipotética, sei. mas Levar, pegaria né? essa gente, levar para conhecer o Museu do Holocausto em Jerusalém. Muito bom. Depois de andar os 200 metros dentro Mas do não vão museu dar e ver mínima. tudo aquilo, eu gostaria de forte. olhar para a cara deles. Não sei Nossa, que é é. Eu tenho demais. certeza que sim. Mas cara, essa gurizadinha não sabe ler com creca. Olha aqui, ó, a Mara... Vamos escrever Jerusalém com um G. Aqui no nosso Face, a Mara Aguiar diz assim... ou pelo menos, dizer, alguém que já sobrou para professor, a Nara Tonin disse assim, já sobrou para os professores, que foi a tua sobrou crítica. pro enfermeiro. Aí assim, Não, ó... o Bolsonaro, foi o Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro. Concordo com a Magda e realmente equilíbrio para que todos possam contribuir no programa. Não sei o que é que ela concorda comigo. Ou pelo menos mandem os alunos assistirem a lista de Schindler ou o Menino do Pijama Listrado para refletirem. Assim, sim, Vitorino, pessoal, isso acontece porque simplesmente não dá nada. Por isso que acontece. Agora, fazendo uma provocaçãozinha, bem provocaçãozinha. Esse último aí falou uma coisa triste, mas verdadeira. Mas bem provocaçãozinha, só para implicar mesmo, porque é sexta-feira. Assim, se fosse algo em alusão ao comunismo, aí não ia ter problema, né? Não. Aí, Imagina. pelo contrário, ia ser Não, até amigo, super lacrador. tá e infestada, revolucionário. a rede está infestada de vídeos de professores. Teve um retardado que pregou a morte do Bolsonaro. Ele disse, eu não sei se você assistiu aquele vídeo, é um Sim, sujeito que claro. disse, falhamos a primeira vez, mas temos que tentar de novo. Temos que matar um professor em sala de aula. Não acontece nada. Não tem denúncia, não tem coisa nenhuma. Políticos ofendem, chamam de imbecil, de idiota, não sei o quê. Presidente da República, não acontece nada. Amiguinho, o Bolsonaro tem sangue de barata. É verdade. não sei Porque se dizem para ele metade do que dizem para mim, eu vou Não lá na esquece que ele foi redação militar, tomar né? satisfação. Hã? Não esquece que ele foi militar. É. a Mas é resistência. que ele tem que andar, cara, isso é a pior... O militar tem O resiliência. militar né? tem resiliência, tem resistência tem e postura. aguenta tudo. Não, e outra, né? Entendeu? Lidar com gente de mentalidade infantil, tu tem que saber que é a provocação que tá pedindo a bofetada. Exatamente. Porque Eles no estão- momento eles estão cutucando a onça com vara curta. Eles querem... Eles querem a bronca, eles querem que ele Porque reaja. no momento que a bocha cantar, pronto. Não, olha, eu quero dizer que esse Ditador. programa tá um espetáculo. Cutuca a onça com vara curta. Agora, o que tu disse? Quando a bocha cantar. Quando a bocha cantar, tudo vai Não, Magda, olha Vamos aqui, nós, ó, telespectadores. olha, o Jairo Mendes mandou o seguinte, excelentes assuntos e, além disso, vocês estão muito divertidos e acho que a culpa é do Bolsonaro. E aí eu quero dizer que vocês todos podem participar do nosso programa através das nossas redes, assim como fizeram esses aqui que eu olhei e ouvi também, né? Porque eu ouvi um pouco do programa, né? Junto, assim. Eu não queria. Meu nome é Magda, eu tô ficando loira. Desculpa, Roberta, mas eu tô ficando loira, sabe? Aí tudo A acontece. Associação Nacional das Loiras... Vai, não, mas eu já sou execrada. Mais loira, né, Magda? Eu já sou execrada por todo mundo. Vamos lá. Você participa, por exemplo, através do Instagram, você pode assistir esse programa e tantos os outros a qualquer momento, que é @atualidades.pampa. O Facebook, onde você deixa o seu comentário, a gente lê aqui, é facebook.com/atualidadespampa. youtube.com TV Pampa, /TV Pampa. YouTube é youtube.com/TV Pampa. WhatsApp 999-777-001. E o velho e conhecido parceiro e-mail, atualidades@pampa.com.br. Vamos tacar fogo no circo? Oba, Mais? oba, me chama. Não, estamos só começando. Sexta-feira é dia da gente ver o barraco queimar. E o palhaço beliscado. Ali, Que isso? domingo é o Dia Internacional da Mulher, né? Você sabe o que a Argentina está propondo votar na terça-feira? Legalização do aborto. E sabe quem é que está apoiando e puxando a legalização do aborto? O próprio presidente da República.
Gente, semana que vem o pau vai comer. A igreja está em pé de guerra, o Papa é argentino. A igreja está em pé de guerra na Argentina, mas o presidente, o novo presidente argentino, disse que apoia, sim, que a mulher tem o direito de fazer o que ela bem entender com o corpo dela. Gente, a Argentina está rachada, nesse assunto, né? Está rachada, porque tem organizações católicas, organizações conservadoras descendo cacete no presidente e, por outro lado, organizações chamadas progressistas, vanguardistas e de esquerda, apoiando o presidente e propondo esse plebiscito. Sei não, hein? Sabe o que eu acho? Eu acho que a mulher, a pessoa que é a favor do aborto, ela nunca teve um filho. Nunca viu. Nunca viu. Nunca viu. Porque assim, ó, eu não ter sido a favor exatamente. Na verdade, eu não entro aí em nenhuma outra questão religiosa, de doutrina, nenhuma, zero. Só que quando tu vê que existe uma vida ali dentro, a partir do dia 1, não tem como ser a favor do aborto. Para mim é simples assim. Então, eu não posso nem ouvir falar nesse assunto porque chega a me dar um arrepio. Eu assisti. Não tem outros argumentos, para mim é esse. O curioso é que vida. para esse pessoal, um assassino que matou e hoje está preso merece sim uma segunda chance. Né? Mas pena de morte jamais. Uma criança inocente. Mas pro bebê... Para alguém que muitas vezes não escolheu. Tem por um algum, ato tudo que é bem, por tem eu alguns não tenho casos vergonha de específicos, admitir. mas em geral, vamos combinar, né? Não, os casos é porque a pessoa específicos- não usou algum tipo, tanto a mãe quanto o pai, não usou algum tipo de contraceptivo. Os casos por favor. específicos já são até previstos sim, em lei. Exatamente. Então, Eu acho que eu já choro. relatei aqui, eu já fui favorável ao aborto, nessa ideia libertária de a mulher, meu corpo, minhas regras, essas coisas todas. Aí um médico, um grande amigo meu, lá no Rio de Janeiro, me disse, você é a favor do aborto? Eu vou mandar um vídeo para você ver como é que é um aborto. Você vê como é um aborto de aproximadamente 3 meses, menos de 3 meses, 6, 7 semanas. Ali eu chorei vendo o vídeo. Porque, Magda, você vê uma pessoa despedaçar um pequeno ser humano, um pouco maior que uma ervilha, com um instrumento de ferro. Não, eu sei que é duro, mas eu tenho que falar para que você, que é favorável ao aborto, saiba exatamente o que você está apoiando. Mas eu entendo, é pesado, Não, eu é entendo, pesado, mas gente. é assim, ó, Todo mundo necessário. é contra e tal. Ainda, pois é, que não é todo mundo Dói. é contra, ainda há gente a favor Recomenda por o vídeo justamente para não as saberem pessoas isso. verem e aí as pessoas procuram na internet. Procure, tem. eu acho que nem no YouTube tá. Não, mas são tem na sites internet, específicos, se tu médicos, acha. que mostram. É monstruoso. Daquele dia em diante, eu virei um lutador contra o aborto. Vamos agora fazer uma coisa completamente contrária. Vamos aplaudir a nossa polícia civil, a nossa polícia militar, a inteligência da polícia, né? O ter um vice-governador que já foi além de ter sido prefeito, já esteve à frente da segurança desse nosso estado. Esta ação de hoje pela manhã, em Paraí, olha, é de tirar o chapéu, é de aplaudir, sabe? Porque eles mataram 7 bandidos. Mataram não, dona Magda, Não? ressocializaram. Tá bom. Mandaram pra Deus, Porque é a isso? gente agora tem a certeza mesmo. absoluta de que eles não voltam pro crime. É verdade. Isso, É verdade. Essa é a única certeza Mas é que a o que eu gente penso. tem. Porque, por exemplo, se o carro vem com problema, o que a gente faz? A gente promove o recall, né? Sim. Manda de volta para a linha de produção. É exatamente a mesma coisa. Nós nos aproximamos de Deus. É só torcer pela reencarnação agora. Acredite com fé, porque esses aí foram de volta para a linha de produção. Aí vão receber lá a DLC, a atualização do arquivo, lá e voltam corrigidos. Se não voltar, fica lá aqui no fora do Pinta as maçanetas, troca o farolzinho, Isso, modelo arruma. novo. Veio com probleminha, a gente manda para a linha de produção. É uma de novo. excelente forma de ressocializar. Mandar para Eles, Porque, na verdade- eles precisavam de Deus. A polícia os aproximou. Porque, na verdade, quem mata Não, é Deus. não, porque ele não vai pra Deus. Porque quem mata é Deus, Não, na verdade. não A vão pra polícia Deus. só promoveu o encontro. Você foi tipo o host. É praticamente um Tinder. Você deu match. Praticamente Deu um match, Tinder. Agora a assim. Magda Tem o fechou. diabo de um lado e o Sensacional. ladrão lá do outro. Não, mas isso aí, Pá, brincadeiras à parte, gente. O bom também de tudo isso é que nenhum policial ficou ferido.
tá? Que foi mantido o sigilo para todos, até os policiais militares não sabiam por que estavam vindo para cá, estariam vindo com alegação de jogo, de futebol, de não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, ó, brilhante o trabalho, brilhante o trabalho. Serviço de inteligência da Brigada Militar. Serviço de inteligência da Brigada Militar, que é uma das coisas que a gente aprendeu até a elogiar e a aplaudir. O Vitorino sempre falava nele, e a gente está vendo assim que efetivamente existe uma população toda que foi poupada, porque nessas ações que eles fazem de banco, eles não querem nem saber, eles saem matando as pessoas, fazem cordão humano, não sei o quê, sabe? Olha, parabéns à polícia, né, Chicantofani? Eu acho. Todo mundo escreve assim, bandido bom é bandido morto. Sou fã da Polícia Gaúcha, civil, e a Brigada... E o Vitorino falou a verdade, a Brigada tem um sistema de inteligência muito sofisticado. Muito sofisticado. Ela prevê os raios que ela monitora de bancos no interior de cidades pequenas que são assaltados. Como você falou, cordão humano, escudo humano é uma coisa atroz. Isso era usado na época da barbárie. Eles assistem muito filme de televisão. O Jorge mandou uma mensagem. Qual Jorge? O Jorge mandou uma mensagem. Ah, o Jorge aquele. O Jorge mandou uma mensagem. Aborto é imperdoável até para argentino. Ai, que Mas que ódio dos irmãos. Jorge. Não brinca com isso. Teve lá em Ponta, tu viu que os irmãos ganham dos gaúchos quando vem o... Olha aqui, ó, vocês acharam que a sexta-feira só tinha coisa boa? A EPTC propôs que a tarifa de ônibus suba, ou seja, aumentada, e fique nos R$ 5,05. Esse valor representa 7,45% de aumento. O que acontece agora? O Conselho Municipal de Transportes Urbanos vai avaliar, né? Isso é resultado do que fez, do estudo que fez a EPTC. Esse valor vai ser levado para análise justamente desse conselho, que é o CONTU. Vamos ver o que vai acontecer, porque está bem complicado isso, né? Magda, a gente já paga a tarifa mais cara do Brasil. Aí quer aumentar mais. O serviço está ruim e está em insolvência. Estão quebrando? O aumento efetivamente será de 35 centavos. Sim, né? Você falou em 7, não sei o quê. Mas a inflação não foi 3,41? Exato. É verdade. Então, por que o dobro da inflação? Porque eles querem. Muito bom. Sabe? Aí eu vejo assim, vereador fazendo discurso. Porque temos que salvar o sistema viário de Porto Alegre. Aí tem uns jornalistas engajados aí. Porque o sistema viário de Porto Alegre tá em crise, está em falência. Hello, amiguinho, a gente se preocupa com os empresários quando os empresários estão cumprindo a sua parte. Quando não estão cumprindo a sua parte, que quebrem. A tarifa mais cara de Porto Alegre. Aí os vereadores estão preocupados. Será que os vereadores sabem que foram eles que aprovaram esse brutal número de isenções que tem na capital gaúcha de passagem? Uma vez por mês, ônibus de graça para todo mundo, não sei quem não paga, quem tiver o olho verde não paga, quem tiver 3 olhos também não paga, quem tiver um cachorro amarelo paga, quem tiver um cachorro preto paga meia. Essa bagunça, essa arruaça, toda ela foi feita pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Então o que vocês têm a fazer? Mantém o preço da passagem, chama todo mundo para conversar, o que está pegando? Muito bem, vamos acabar com essa isenção. Tá bom, a passagem continua a mesma, esses aqui vão pagar passagem, pronto. Quem não tem que pagar passagem é velhinho de mais de 65 anos, estudante e policial. Acabou, o resto é farra. Acabou, o resto é farra. Ônibus de graça no domingo para não sei o quê. Depois de tal hora não paga ônibus. Já te dei a barbada de como é que meia funciona passagem para mãe do Badanha. O diabo carrega e não paga. Para. Já te dei a barbada como é que funciona isso. Tu lança qualquer termo que chame a atenção, por exemplo, nesse caso, ônibus cidadão. Botou o termo cidadão, tu não tem mais como ser o contrário. Porque se tu for contrário a um projeto desse, tu é uma pessoa péssima. Como é que tu é contra o cidadão? Qual é o problema? Como é que tu é elitista? Tu quer acabar com a isenção do grupo tal? Como é que tu consegue ser tão elitista assim? Tu só quer acabar com a isenção porque tu não anda de ônibus. Deixa eu dizer para vocês que Sim, mas agora vai cair esse valor está longe do que queria o sindicato, né? O sindicato das empresas de ônibus. O sindicato quer R$ 5,20 e a EPTC calculou em 4
Magda, 70. para um... Já tem uma mudança. E tu sabe que eu fiz Peraí, um cálculo... 4,70? Não, 4,70 Não, é atualmente é hoje 4,70. Era que é 5,05. Que é 5,05. Que eu acho que a IPTC continua errada. Doutor Fábio Juliano, o senhor sabe que eu sou seu fã, seu amigo pessoal, mas acho que a IPTC não pode 5,05. participar dessa gandaia. A IPTC tem que dizer, olha, o preço da passagem de Porto Alegre, se não fosse essas isenções, essa babaquice aqui aprovada ao longo do tempo pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre e sancionada pelos prefeitos de Porto Alegre, a passagem poderia custar 4,70 ou até menos que isso. Tá bem, candidato, tá bem, candidato. Magda, não sou candidato. esses centavos para uma pessoa, por exemplo, que pega... Vereador? Não. Eles me botam pra rua. Não, tu ia matar um ou tu ia ser assassinado na primeira sessão do ano da Câmara. Deus o livre, Com esse teu jeitinho delicado de falar. Por falar em polícia militar e ser assassinado... Ninguém falou em polícia militar, mas vamos de novo. Não, tô brincando. Tu pegou o gancho, eu também te amo, viu? Falando em ser assassinado... Não, porque a gente está vendo aí, inclusive até o silêncio de parte da imprensa me preocupa um pouco, que é o que está acontecendo com o Gabriel Monteiro no Rio de Janeiro, né, que é um youtuber policial militar que fez que disse que vai ser denunciou, assassinado, né? que ele apertou o coronel Ibis, aquele que simplesmente foi flagrado no meio da maré, no ninho do Comando Vermelho. Foi até o seu escritório, o questionou, né? Como é que o senhor saiu vivo de lá? Como é que o senhor entrou e saiu vivo de lá? Porque não entra, né? Não entra, simplesmente naquele pedaço da maré não entra, não entra. E o coronel não respondeu, né? Tergiversou e gaguejou e blá, blá, blá. E o que aconteceu é que o Gabriel Monteiro foi expulso da Polícia Militar agora, foi exonerado, lhe foi retirado o seu porte de arma, não pode mais portar armas e as ameaças agora, tanto do Comando Vermelho, é o principal que está na cola dele, e ele pede socorro, né? Alguma medida tem que ser tomada, porque o alarme foi disparado. E o silêncio da Globo é constrangedor, né? É vergonhoso. Silêncio da Globo, não, da imprensa brasileira em relação a esse caso, porque as relações libidinosas do comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro com o crime organizado é abusiva, assustadora. O Exército teve lá e não conseguiu acabar com isso. Lá no Rio de Janeiro, o Chico Buarque tinha razão. Tem certas situações, amigo, que chame o ladrão, chama o ladrão. Porque chamar a polícia fica perigoso. O filme Tropa de Elite é um retrato do que acontece no Rio de Janeiro. E você viu que não teve nenhum tipo de retaliação contra o Zé Padilha, nada? Que, aliás, foi contratado pela Globo agora. Não, ele não pôde fazer o 3. Já viu a entrevista dele explicando por que não tem o 3? Por que ele foi morar nos Estados Unidos? O cara infernizaram a vida dele, cara. Infernizaram a ameaça. Os caras encostavam na porta da produtora. Ele teve que ir embora do país junto com a família. Foi para Los Angeles, assinou Vamos voltar para nossa terrinha? Vamos? Chico, teu fone na tua manchete. A seleção brasileira está convocada para o início das eliminatórias da Copa do Mundo no Catar de 2022. E o Tite fez uma convocação política e com um leve temor de arriscar o cargo dele nesse início de eliminatória, que é fácil. Bolívia em Pernambuco e o Peru em Lima. Ele convocou jogadores que não vão estar no Catar na próxima Copa do Mundo, como o Thiago Silva, com 37 anos de idade, Daniel Alves, com 35, jogadores que não têm esse repique para mais uma Copa do Mundo. E o Alisson Gaúcho, que é o melhor goleiro do mundo, na avaliação de todo mundo, do Liverpool, não foi convocado porque estava com uma lesão no quadril. E o Everton Cebolinha do Grêmio foi o único gaúcho convocado. O outro, Matheus Henrique, foi para a seleção olímpica, já que é data FIFA, a seleção olímpica pode convocar dos principais clubes do planeta e é obrigada a ceder, e ela começa a se reforçar para jogar as Olimpíadas em Tóquio. Mas tem um detalhe interessante nessa convocação que eu achei, foi a forma de tentar uma sincronia com os jogadores que jogam no mesmo clube. O Flamengo vai ter que ceder 3. Os times têm um horror de ceder jogador para as seleções. Por quê? O jogador vem pisado, essa história do seguro é muito relativo, não cobre, e só cobre se o jogador tem uma lesão que vai ficar 1, 2 anos fora dos treinos. Agora, lesões pequenas desfalca o time, não tem seguro, e o Flamengo foi convocar todo o ataque dele, que é um ataque matador, que é o Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Muito interessante essa convocação do ponto de vista, novidades não temos, mas temos jogadores que vão manter o padrão Brasil. O Brasil está indo, aos poucos,
se renovando através da seleção olímpica. Mas o Tite sabe que uma péssima campanha na seleção principal, que seria na Copa América, que a Argentina é a favorita, é uma Copa América lá, que nem do ano passado, foi aqui no Brasil, para reestruturar os calendários daqui com o europeu, vai custar o cargo dele. Então, ele não quer abrir mão dos jogadores mais antigos. Você que tem aquele cara que não tem, vai ter que entregar o carro dele, ele vai usar até o último minuto, está com busca e apreensão o carro. Ele vai passear... A gente já conhece, né, essa história, né? Até o último dia. A gente que está com busca e apreensão, a gente conhece. O cara usa até a hora. Até a última gasolina, hora. Parou, aí já deixa o carro na rua e pega um Uber e vai para casa. Se acabar. Não, ele fez uma metáfora. Aliás, Sabe que é metáfora. Puxaram minhas orelhas aqui pelo WhatsApp, que tu ias falar sobre as passagens de ônibus e nós mudamos o assunto. Eu fiz um pequeno cálculo, Magda, porque centavos, né? A gente sempre tem mania de dizer, não, mas é pouquinho. Não é pouquinho. Mas se um porto-alegrense, por exemplo, utiliza 2 ônibus para ir para o trabalho e voltar por dia, no final do mês, se ele usar por 30 dias, são R$42. Faz uma diferença, faz uma diferença grande. É isso aí, muito bem, muito bem. Agora, sabe o que está aparecendo, Magda? Assim, ó, eu tenho um negócio, meu negócio não está dando certo. Magda, eu preciso subir o preço. Não. Você tem que dizer assim, você está gerindo bem o teu negócio? Corta custo. Você está gerindo bem? Corta custo. Exatamente. Estabelece regras novas. Vamos ver o que está acontecendo. Mas caiu o número de passageiros. Por que caiu o número de passageiros? Isso. Porque a relação entre o preço das passagens e o transporte por aplicativo fica cada vez menor. 3 pessoas, Chicão, não pegam um ônibus nunca mais na vida. Para eles é mais barato pegar um aplicativo. O que você está falando também tem a ver com um novo estilo de transporte, BlaBlaCar. Os ônibus estão indo para o interior, mas vazios. Porque o BlaBlaCar é o seguinte, até a praia, vai 4 pessoas num carro. Cada um paga R$25, R$30, o motorista leva você a Tramandaí em Bé. Uma passagem de ônibus está R$40, R$50. Isso aí serve para o motorista chegar lá com custo zero e fazer corridas na região ali. É um aplicativo? É um O Chicão aplicativo. tá por dentro da última Mas eu sou um antropólogo, eu estudo comportamento. Não, tu não é antropólogo, tu é usuário direto. Eu nem uso. Quando eu viajo para fora, alguém me leva, principalmente uma amiga minha, sentada no banco de trás. Eu tenho uma rede de amigas que gostam. Que te leva sentado no banco de trás? Porque eu gosto muito, eu sou viciado no telefone. Com charuto e tudo? Não, charuto eu não gosto. Eu gosto de Coca-Cola. Nada a ver com voltou, porque não é para dar Coca, né? Porque nosso amigo. Por que tu não vai no banco da frente, Chicão? Fiquei Porque curioso. o banco da frente tem o painel, me arranha os joelhos. O Chicão Tofani é muito grande. Eu sou muito grande. Mas que carro é que atrás é melhor? Não, ele vai deitar. Uma caminhonete é melhor, porque ela tem mais suave atrás. Não, mas aí tu quer andar de carro de Não, mas governo. qualquer carro Não, mas tem razão. atrás tu pega o banco e põe pra frente. Atrás é sempre melhor. É sempre melhor. É o conforto, tu coloca o banco na frente. Tudo não vale nada. Não, mas tu tinha alguma dúvida? Tu não conhecia? Vitori. Foi agora. O Vitorino quer viajar namorando. Não, querido, não. Ele tá te tocando uma flauta que foi bom que tu não entendeu. Vamos contar uma É coisa. tão sem graça que eu não entendi. Eu entendo quando tem graça. E me atila Mas é que assim, é que ontem, assim, uma conversa só entre nós dois. Ontem ele fez muitas piadas e tal, não sei o quê, e Tá a dando gente pra ouvir detonou. daqui, dona Mãe. Por favor, fala mais baixo. Tá bom. E a gente detonou no Rio e tal, barará. Vamos fazer o bem pra ele, hoje é sexta. A piada eu não entendi. Mas aí eu... Olha aqui, ó. Agora, se tem coisa de malícia do cara que não tá funcionando. Ainda sobre o nosso município, eu quero dizer aos senhores o seguinte, que a Carris está lançando um concurso onde eles querem tirar dali motoristas, cobradores e gente também para o administrativo. Então, aquela coisa, não vai ter mais ter cobrador, eles estão precisando e vão contratar alguns cobradores. E há uma outra notícia que até a gente acompanha aqui, né? Porque a gente fica perguntando o que vai fazer, o que não vai fazer. Pois o vereador Mauro Pinheiro, que é o líder do governo Marquesan, ele é filiado à Rede, pois ele não é mais, ele era. Agora ele está convidado, foi pelo deputado Giovanni Cherini, e a partir de agora ele está no PL. E será, assim, o segundo integrante da bancada do partido de Cherini.
Ou seja, era um suspense, né? Era uma coisa que estava sendo aquecido. Né? Tá uma dança de cadeira. Tá, mas é a hora da janela, né? A comandante Nádia foi pro DEM. O Walter Nagel foi pro PSD. É candidato. Tá uma dança. Abriu a janela agora, as pessoas procuram espaço. E aí agora o vereador Mauro Pinheiro, estando nesse partido, né? Além de terminar o mistério, ele decidiu deixar a rede, ele disse, por considerá-la inviável do ponto de vista eleitoral. Por isso ele aceitou esse convite e agora ele será o segundo integrante da bancada do PL, ao lado de Vamber de Lourenço. E agora vamos acompanhar, então. É um bom nome, hein? Eu gosto muito do Mauro Pinheiro. Eu não nego, eu digo aqui todas as vezes. Um cara centrado, um cara coerente, um cara que não tem aquela coisa extremada. Eu conheço ele na sua vida privada e eu já fiz até um trabalho para ele, politicamente, para dar uma força para ele, e fiz com o maior prazer, porque eu tenho ele na conta de uma pessoa correta, ele é uma pessoa honesta, uma pessoa fiel. É um baita vereador. É um baita vereador. Mas sabe, Magda, dando um rewind, que é um retrô Sim, a gente do sabe nosso que é programa, o Vitorino não sabe. O rewind chama Revinde, né? Revinde com W. Ele tocou no videocassete, deu revinde. Deu Revinde. Cara dele. Chicão, já estão te oferecendo carona aqui no banco de trás. A minha filha sempre... Ó, quem tá oferecendo? Vamos ver. Aqui, ela não botou nome. Eu mas ela sei disse quem que vai no banco é a de da trás loja com Pet ela. aqui do coisa aqui, que estão te oferecendo carona do banco de trás. Talvez ela prefira manter o anonimato. Que faz telebusca. Mas Faz telebusca, você vem que falou buscar. sobre o aborto... Gente, olha, estamos falando coisas muito bacanas, mas eu sei que vocês não estão entendendo nada, porque estão falando muito todos legais, juntos. o Vitorino não deixa então, eu falar. Então, por favor, Chicão Mas a palavra é a tua. maior definição sobre o aborto, o Estevão Rodrigues deu. O aborto não só fere o útero da mulher, mas também a sua alma. Sem dúvida. Para sempre. Eu acho essa definição maravilhosa. É bonito, Um trauma forever, Não, sabe? e assim, como essa polêmica da Argentina veio à tona, teve muito aqui desses movimentos do Projeto Histeria, de muita gente dizendo assim, mas vocês têm que entender a mulher estuprada, que não sei... Gente, já está na lei, já. Nós falamos isso, que é previsão não, legal. É que dá esse gritedo, tem sempre, assim, os casos em que se faz necessário já estão amparados pela lei. Então. O resto agora é só querer... Não, e a lei ela estabelece prazo também, porque não vai chegar lá com 3, 4 meses de barriga e dizer, fui estuprada. Não. A partir do ato criminoso, você comunica à polícia e a partir dali você fica à disposição da lei para realizar o aborto. Doutor, o senhor tem que falar assim, uma singela gravidez da senhora. Depois de 3, 4 meses não tem mais singela, acho. Depois de 3, 4 meses, você tá com o barrigão roncando. Tudo, Marconi 2, o retorno. Ué, Marconi, que isso? Olha aqui, ó, a nossa telespectadora, Neneca Jung, está acompanhando nosso programa e acompanhava justamente o assunto das passagens, né? E ela está comentando assim, ela tem uma secretária do lar, pega 2 ônibus da casa dela até a da Neneca, são 4 passagens por dia. Dá um valor de 18,90 centavos, ida e volta. Multiplica pelos dias trabalhados, dá bingo. R$ 394,80. Ou seja, uma pessoa que ganha... Não, mas aí que tá. Ela paga a passagem, mas não é assim, as pessoas descontam. Mas sabe que tem profissão que tu paga para trabalhar? Vou te dar um exemplo. Recepcionista de eventos. E o cachê não é tão baixo. R$200, Magda, tipo 6, 8 horas para ir num evento. Se ela somar o aplicativo para ir até o evento, para voltar, o salão de beleza, se ela tiver que pagar, ela não dá nada. Está muito caro no salão de beleza, uma mulher. Não, inclusive, como é que a gente foi parar no salão de beleza? Porque eu estava pensando numa trabalhadora de ônibus. Eu estava pegando o ar e eu vou mais longe. Apresentador de televisão, por exemplo, quando tem dificuldades para se vestir, ele acaba vindo trabalhar de pijama. Quem é? Como assim esse cara? Quem é? Peraí, câmera. Lá o monitor lá. Quem que tá de pijama? Quem tá de pijama?
Eu tô que com ele uma tá de camiseta camiseta XT, querido, que foi lançado em Shangri-La Mas no isso ano não é passado, no pijama. verão. Hoje vai ser difícil ainda. Pijama. Até porque, primeiro, Ninguém pijama. aguenta Vamos das lá, piadas. pijama. Sexta-feira. Pijama. As piadas dele é tudo trocado. Não, mas é o seguinte, ô cara pálida, tu não conhece nada do Chicão. Nada. O Chicão dorme de preto. Eu dormo de preto, com uma camisa regata preta, uma cueca boxe preta, 2 relógios e óculos. E de coturno. Porque eu sou E personagem acha pra que dormir. o que é melhor de tudo isso, ele acha que ele é normal. Não, mas eu sou um cara de estilo pra dormir. isso é Imagina a a mulher grande vai dormir com o preocupação. Vitorino com um pijama de bolinha, um puff, Não, ele uma tem- camisa não se rosa. lembra- tu não se Mas lembra sem que graça. botou Um fenômeno, a mulher desafia. Eu tenho pijama de gramado, amiguinho. De alto Tem que nível. É de Vem com grama, é de Papai grama. Noel, Se ele tem até fome, ele come um Presente, pedaço. presenta a nossa telespectadora um pijama Todos chiquérrimo. nós temos pijamas. Pra ter uma ideia, aquele Mas não dá pijama eu já McQueen? pensei até em ir pra noite com ele. Tamanho. Eu, como não duvido nada de ti por outras Quem coisas. tá fazendo aniversário é um grande amigo em comum em Gramado, Luciano Pessim. Olha como liga. Hoje? É, tá fazendo aniversário, Luciano Luciano, Pessim. parabéns Meu pra ídolo. você, nessa Parabéns, data Luciano querida. Pessim. É, Luciano Pessim, Eu perdi, parabéns, querido eu não- amigo da gente desde sempre. Sempre. Né? Desde Maravilhoso. sempre. Nosso Qual é o parceiro. restaurante que ele é dono? Não Não, interessa isso aqui qual é o não é restaurante. jabá, tá entendendo? Não é jabá. Isso Porque aqui o Chicão cumprimentar é dono de restaurante, dono de posada. é um dono cara de que é não sei o quê, amigo da jabá. casa. É Esse jabá. Vitorino é assim, nada a ver. Paulo Sérgio tem que intervir nesse programa. licença. De coturno aqui. Intervenção aqui nunca. A gente vai trocar uma ideia aqui. Vamos mudar de assunto. Qualquer coisa Não, nos avisa. calma. Todos calmos? Sim, senhora. Tá. A tua manchete, por favor. Tem tortuga. Então, que bom. Eu queria falar da minha manchete. Essa semana, a deputada Tabata Amaral apresentou o PL 428 de 2020, que prevê a distribuição gratuita de absorventes em espaços públicos. Bom, parece uma questão singela, mas, na verdade, já começou a dar repercussões, porque isso acaba impactando em uma série de vieses, desde a obrigatoriedade ou não do Estado em fornecer um item que não é indispensável para a sobrevivência, quanto também o custo, não só financeiro, mas também ambiental. A justificativa da proposta é que a dificuldade de acesso e os custos desses itens geram constrangimentos, evasão escolar de muitas meninas que não têm condições de comprar absorventes, também do trabalho e o uso inadequado de materiais, desde papel higiênico, jornais, pedaços de tecidos ou até mesmo miolo de pão durante o período menstrual, e que pode causar uma série de problemas à saúde, né? Infecções, enfim. O diferencial dessa ideia da deputada, na verdade, é expandir não só para distribuição em escolas, como também em espaços públicos, os quais seriam regulamentados posteriormente pelo Executivo. Agora, o que eu acho mais interessante dessa proposta dela não é o ineditismo da proposta em si, mas o fato de ela trazer essa questão da pobreza menstrual, que tem sido debatida no mundo desde que, em 2014, a ONU reconheceu o direito das mulheres à higiene menstrual como sendo de saúde pública e de direitos humanos. E eu trouxe esse ponto aqui hoje porque ainda é um tema bastante complicado de se conversar. Os homens talvez não compreendam o que é para uma mulher que não tem condições, às vezes nem saneamento básico, muito menos dinheiro para ir na farmácia para comer, para comprar comida na farmácia não, né? Mas para comprar comida, não tem dinheiro para ir numa farmácia e comprar absorventes. E também isso acaba tendo um custo para as empresas, né, onde elas trabalham, que operam com mão de obra muito barata, que não dão suporte para essas mulheres poderem, enfim, ter um mínimo de dignidade e condições mínimas de trabalho. Então, eu queria saber o que vocês acham. A minha pergunta é o custo e quem arca. Bom, segundo ela, seria o Estado. Bom, para mim, bom. se vocês me permitem, eu vou ser bem sincera. Essa Tabata... Sempre, né? Para mim, essa Tabata é uma grande farsa, é uma palavra forte que eu estou trazendo aqui, porque ela é uma deputada que se elegeu por um partido de esquerda, aonde ela teve todo o seu estudo pago pela Fundação Lehman, que ganhou muito dinheiro através de recursos do BNDES, dinheiro público,
na época do governo Lula. Então, eu acho um assistencialismo, a atitude dela é péssima. Nós temos, sim, muitas disparidades econômicas, temos que assistir e atender muitas pessoas, há muita gente sofrendo, sim, mas não é por aí, é meu ponto de vista. Tá, só um parênteses, assim, tentando tirar um pouco da figura da deputada, porque eu não tô nem... Eu ainda não formei a minha opinião sobre esse assunto. Eu quero só saber porque ela sugere que quem pague. Não, isso aqui é o Estado, assim como o fornecimento de outros itens outros itens que seriam mínimos para higiene e saúde pública. Quem tu acha que deve pagar? Não, isso aí não tem que ser resolvido agora. É uma situação que está... Não, mas não sei, agora ou amanhã ou depois. Não, jamais o Estado... Mas ela não tem, ela é moradora de rua. Jamais é o Estado. Isso aí são iniciativas que podem, inclusive o setor privado, fazer uma corrente de solidariedade, construir e, inclusive, investir nisso. Aí sim. Aí sim. Aí entendeu? Dinheiro privado. Aí que ele tem alguma vantagem, pagamento de impostos, não sei o quê. Tudo bem, Magda. mas a iniciativa privada. Exatamente. Tá cheio de marca aí que trabalha especificamente. É que como o claro, dinheiro não é da deputada... Não, claro. Sim, mas na verdade, assim, essa discussão vai vir cada vez mais forte, porque na última semana de fevereiro, a Escócia aprovou, tudo bem, outro contexto, foi o primeiro país a aprovar a obrigatoriedade de distribuição de absorventes, tá? Isso já vem nessa onda de compreensão de que, sim, a pobreza menstrual é algo que tem que ser... considerado em termos... Mas aí tu pegou pesado. Nos comparar com a Escócia, não dá, né? Bom. Claro que não, mas então, na verdade não é porque lá na Escócia... Eu não tô nem comparando, só que é um problema. Não, é um problema, tá aí. Mas não se resolve com assistencialismo. Senão tu tá fazendo aquilo que o Bolsa Família tá fazendo há muito tempo e que é uma situação efêmera, tem que ser pontual. Quer dizer, isso é uma discussão extremamente profunda, complicada, que eu acho importante para o telespectador ficar muito claro, estude a história dessa deputada que hoje está sem partido. Quer dizer, para a gente entender o interesse e as redes que estão envolvidas em muita esquerda e não é aqui no país. Isso é desagradável, porque do jeito que tu estás falando, ela está usando isso para se beneficiar. Isso, tá, exatamente. Está fazendo a minha simpatia. Exatamente. A possibilidade é muito grande, né? Porque o assistencialismo gera... Mas tudo bem, acho que é um problema. Né? Como tu estás dizendo, acho que é um problema. É que eu tenho uma certa dificuldade em... Para mim, assim, se existe um problema, eu consigo dissociar da pessoa que está por trás dele. Né? Para mim, o fato de ela ter... Se eu tivesse dito a mesma coisa sem falar quem propôs, talvez a percepção fosse outra. Eu, na verdade, estou focando no problema e na possibilidade de solução. Há um problema. Se a gente olhar para a rua, tem uma série de moradoras, mas são as craquelentas, elas se drogam, não tem bom, são pessoas que a gente não sabe como chegaram lá e que, sim, ficam menstruadas e que isso, com certeza, é muito pior para ela estar lá, no chão, durante um período menstrual, sangrando, se esvaindo, do que um homem na mesma situação. Fato, tá? Isso para mim é indiscutível. Só que a gente disser que tem um contraponto, é louco. Então, para mim é isso, é um problema. Estamos pensando em uma solução. Concordo, não dá para ser onerado novamente para o Estado, que já arca com uma pancada. Eu trabalhei em Câmara de Direito Público, onde tinha que ficar distribuindo medicamento a dar com pau para todo mundo. Né? A minha questão, então, assim, de novo, o que me incomoda é o seguinte, é mais um dos temas que, se você se mostra contrário ao projeto, automaticamente o dedo lhe é apontado como se você fosse contrário às pessoas que passam por isso. Mas tudo bem, não tem problema. De novo, isso é o que sempre me incomoda. É aí que nascem os conceitos de que você é elitista, você é fascista, você é excludente e toda essa besteirada aprendida aí no final da tarde na beira do gasômetro. É isso que me cansa. Você não pode fazer uma crítica ao projeto, porque automaticamente, como você é contrário às pobres mulheres? Claro. Não, mas peraí, ninguém falou que eu sou contrário às pobres mulheres. Eu só acho que esse é um projeto que pode ser estudado, trabalhando com a iniciativa privada. Esses produtos, eles têm empresas por trás deles, essas empresas que os produzem. Chama lá a indústria desse segmento e vamos conversar. Vamos ver o que a gente pode fazer. A gente isenta vocês de um determinado imposto, a gente trabalha com
uma propaganda governamental. Sim, não, porque senão também vai cair tudo na iniciativa privada, por outro lado, né? Quando tu mas vê, eu tá não toda... vejo problema. Aí eu não vejo problema. Eu, honestamente, eu acho que, por exemplo, se eu Depois trabalho... não sabem por que o Estado está quebrado. É isso. Tem também, as pessoas estão na rua, os homens estão na rua que não têm dinheiro para comprar um aparelho de barba. Vou propor também distribuição de aparelho de barba para as pessoas, porque a barba provoca infecção, provoca... Mas barba mas com sabia que menstruação uma se tu não sabe, é um pouco diferente. Que nem a do Marconi, ela tem 2 milhões de ácaros. Eu só não te respondo do jeito que eu gostaria. Por isso que eu cortei a minha barba. Mas me escreve isso no meu Facebook, que lá eu te respondo. Rafa, Isso, é bem legal. Eu só queria pegar um gancho do que estás trazendo, que é bem importante. Dona Dátria, de Petrópolis, dona Rosélia Zingano Dátria, a senhora viu por que eu interrompo? 4 falando junto, a senhora não deve ter entendido, né? Desculpa, vai lá. Claro, eu queria só contribuir com a posição do Rafael, que isso foi bem importante, porque o que ele está dizendo? Ele está, em linhas gerais, ele está dizendo que a gente viveu um período que foi muito deturpado, valores fundamentais. Todo mundo quer o bem de todo mundo, na verdade. Essa deturpação foi feita pela esquerda. E agora a gente entende por que muitas vezes a gente se choca com o presidente da República, que para quebrar esse viés, esse uso indevido de valores, de discursos, e até isso causa um descrédito. As pessoas ficam assim, poxa, mas o que vai sobrar então? Se a moral, se a ética está sendo levada nesse nível, será que nós humanos somos gente? Será que nós somos legais? Quer dizer, nós estamos fazendo uma ruptura, e é por isso que muitas vezes o discurso do presidente Bolsonaro é agressivo, ofende quem não gosta, quem usa. Tem muito uso indevido de valores. Então, a gente tem que cuidar, sabe, Ali, do assistencialismo. Nesse ponto, assim, eu acho, assim, que pra gente fazer uma limpa no país, a gente tem que ser dessa linha. Olha, gostou? Que bom. Não gostou? Eu vou seguir com o meu propósito, doa quem doer. E acho tem que é assim que a gente Doer a quem doer. Exatamente. E tem um cheirinho de lobby, né? Total. Tem um cheirinho Mas é de claro, lobby. Eu não entendi até agora. Onde é que saiu esse assunto aí? Saiu de uma propaganda. Essa é a manchete. Foi uma manchete, mas é um dos assuntos. Poxa, Cão. Rapaz, eu tô louco para vontade de largar uma, mas Não, dá. tu fica na tua, Olha o gabarito do Daqui a salão. pouco, daqui a pouco vai Ele tem uma manchete maravilhosa. porque se partir dessa ideia, daqui a pouco surge o projeto para fralda geriátrica. Daqui a pouco surge o projeto. Aí o pra... Vitorino vai se dar mal. Parou? Ó, viu a agressividade aí, dona Magda? Olha aí, ó. Por que não pode gostar de fralda? Na verdade, fralda geriátrica já é... Eu gosto de cueca boxe, você gosta de fralda. Estudem, E dorme de Paulo fralda. Presta atenção. Dona Dátria, viu por que eu interrompo? Ela deu uma informação boa e ninguém ouviu. Tá? A culpa é Fala, dele, faz não. favor. Judicialmente já se consegue fralda geriátrica. Aliás, exatamente. judicialmente se consegue muita coisa. De qualquer forma, eu só queria finalizar, para não ficar aqui só a minha opinião. Eu solicitei a opinião do professor, o doutor Lênio Streck, sobre o assunto, e ele me mandou a seguinte observação. Um projeto desse quilate somente tem sentido se incluído em um programa de saúde e de acompanhamento da mulher. Um programa não se faz com uma lei que mais parece atender interesses de fábricas de absorventes. Um programa desse tipo é uma política pública. Esta exige estudos e cadastramento prévio de beneficiadas, necessariamente pessoas pobres que comprovem a impossibilidade de gastar por mês o valor a ser gasto por absorventes. Projetos desse tipo cheiram a demagogia. Imaginem o país fornecendo absorventes para qualquer pessoa em qualquer lugar em que estejam tipo máquinas. Viu? E é o Lênio Streck que está te dando a mesma opinião da gente. Mas, não, claro. Quem paga a conta em um país em que até o Bolsa Família está com problemas, mas há um direito fundamental à saúde, mas não há um direito subjetivo a que cada mulher receba absorventes. Para que isso seja ou fosse possível, esse direito somente poderá ser concedido para carentes. A deputada, no Facebook dela, depois se manifesta, isso não está no projeto de lei, isso foi uma manifestação posterior, provavelmente em função da repercussão, dizendo que a ideia seria focar em mulheres de 10 a 50 anos que tivessem uma renda de um salário mínimo. É só o Bolsa, olhar quem são os acionistas das ações. É o seguinte... Parou, Gustavo Torino? Não, sabia que lançaram um absorvente? Mas não tem uma, Não, ele tem uma manchete operação aqui maravilhosa. em Porto Alegre desse Toca tipo, uma que musiquinha. tá arrumando as ruas aí? Me Então. falaram isso. Que tem um gel que toca uma música. Acho que não tô Piriri, falando. piriri, uma coisa Tá, assim. parou, Achei parou, divertido. parou. Magda, tu sabia que tu tem um fã-clube? Não?
Sim, olha que bom. Eu preciso ler essa mensagem porque ele já mandou, acho que umas Coitada, só porque é pra mim. 137 mensagens. O Emerson Matos, de Glorinha, presidente do fã-clube Magda Beatriz, ligado no melhor Atualidades Pampa via YouTube, encantado com a beleza eterna da Magda. Magda, manda um beijo pra mim. Emerson? Isso. Emerson, querido, que honra. Eu nunca tive fã-clube, pelo menos nunca ninguém me contou. Chicão? Eu tenho vários. Mas tu é tu, Chicão. Você vai ser eleita. É meu, Emerson. Beijo, 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 mas muito obrigada. É um carinho muito grande fazer algo assim como um fã-clube. E também quero dizer que a professora da Escola Municipal Especial, ela chama Sandra Porto Silva e ela é professora Escola Eliseu Paglioli, que, aliás, foi um grande médico, né, que cuidou muito bem da saúde do gaúcho. Sou professora dessa escola municipal, tenho um aluno autista que fala raramente e assiste o programa de vocês sempre. Ai, que amor. A mãe dele me contou que cada vez que a Magda aparece, ele aponta para a TV e grita o nome da professora. Grita o nome da professora Sandra. Aí ela faz assim: meu Deus, me achei. Fiquei felicíssima ser comparada a essa mulher espetacular, referência de beleza e bom gosto. Só mesmo na inocência das nossas crianças. Que isso, professora Sandra, viu? É o carinho todo que ele tem pela senhora também. A gente deve ser parecida. Que é isso, professora? Olha só que... Ô, Mas Magda, eu agradeci. eu agradeci. E tu não fica bem fazendo assim, porque tu não tem fica cabelo. bem. Eu não te Tu não vejo, fica bem eu não te assim, vejo porque tu não é bonito como um gay eu e não assim, tem eu não cabelo. te vejo assim, sacou? Ô, Magda, Fala. você viu o que o juiz do trabalho fez? Não. Decidiu que os motoristas do Uber têm vínculo empregatício. Eu vi ontem. O que vai rolar isso aí? Não vai rolar nada, porque tem decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Os caras querem aparecer de Tem ser na decisão. internet. Deixa Isso ele aí. falar. Não, o Chico encerrou o assunto. Encerrou o Encerrei o assunto? assunto. Repete a última frase. Ele quer aparecer esse juiz. Pronto. E não é, já está na Constituição, já está no do Supremo. Constituição. Está em tudo que é rolo aí. Vitorino falou, Vitorino é o grande advogado. Né, dona Maria? Não tem subordinação, por isso não cabe o vínculo. Não cabe vínculo. O Rujo também Acabou. mandou um e-mail agora dizendo pá. Isso aí. O Russo opera Vamos salvar o trabalho das a pessoas. perna, o tornozelo, vai colocar prótese? Eu acho que ele vai para Nova York hoje. Não, vai nada, ele não pode sair. Ele vai colocar de prótese? bengala. Ele... Eu vou lá e ainda vou dar uma moedinha pra ele na porta. Quero mandar um beijo pra Maria Regina Miquelon, que está sempre nos acompanhando aqui no nosso programa. Um beijo, que é nossa fã, adora o nosso programa. Quer dizer alguma coisa, eu te interrompi. Nesse caso, em específico, veja bem, eu concordo com tudo que foi dito aqui, acho uma estupidez esse negócio de vínculo, porque quebra todo o conceito de disruptivo. Acaba com o Só que esse rapaz apresentou no processo e-mails que ele recebeu da Uber, o cobrando por estar há alguns dias em sequência Não, parado. mas é que no contrato da Uber estabelece que você não pode ficar mais que X dias. Para você ficar mais que X dias sem trabalhar, você tem que informar a Uber. Vou tirar férias de 10 dias. Não, concordo. Só tô citando o que constava Ele não também. dava satisfação para a Uber, simplesmente não aparecia. Trabalha o quando Uber quer. mandou, escuta, você não vai trabalhar? É normal, ele não é o único. Dezenas, centenas de motoristas já receberam essa mesma mensagem. Então, eu acho que o juiz desconsiderou a decisão do Tribunal Superior, do TRT4 aqui, dos embargadores. Ele viajou. Chicão Tofani, o livro que as pessoas tanto perguntam, onde é que podem venda à comprar. noite com o Chicão Tofani. Isso aqui Quer que eu você mostre? Mostra. Isso aqui é um Depois eu vou te pôr na convite. Justiça do É Trabalho. um convite a um esquema fashion. Conhecer a vida de um outro ângulo. E não é um livro que romanceado, ele é uma cronologia, que é muito mais fácil você na página 100, não tem nada a ver com a página 70. É maravilhoso. Legal, Eu li. essa Adorei. cronologia é bem legal, da forma como ele escreveu. Um charme. Ele fez uma Um ano depois do outro. Um charme. E tudo assim no crescimento, né? Foi. Olha aqui, ó. Evolução. Vivendo a Noite com o Chicão Tofani, 35 anos de TV. Aqui, olha que bonito que está escrito. Tem muita gente que conheceu o Chicão Tofani aqui no programa. Exatamente. Pode, né? Nós temos gente jovem, gente de média idade, de Pessoas alta com idade. menos de 40 anos não lembram. O Paulo Sérgio Pinto, inclusive, fez o presságio muito legal. Não é presságio. Prefácio.
Sabe que eu me enrolei, que eu tava pensando. Não, mas Mas isso aqui é uma outra liga. Mas, Chicão, era o presságio de que Ela seria um tá lendo sucesso. aqui, dedicou o livro. Era o presságio de que seria um sucesso, Chicão. Então, eu vou te explicar uma coisa. Eu tento te ajudar, mas tu é ruim mesmo. Não dá, eu tento, eu vou mostrar. Aí tu diz prefácio. O que tu diz? Prefácio. Não houve engano, entende? Sabe, me enrolei, né? Normal, né? Tá bom. O Vitorino isso não se enrola todo isso dia. É normal, O Vitorino não chama de bico as mas coisas. acontece o não seguinte, faz pum no É que ar, acontece o seguinte, entendeu? ele enrola tanto que as pessoas acreditam que tudo que ele diz é verdade. Né? É por isso? Tem- Olha aqui, ó, Chicão Tofani não foi apenas um bom vivan da noite, como alguns acham. Por ter sido a maior parte de sua carreira feita nos meios de comunicação. Mas se tornou um dos entrevistadores mais sagazes. E, através de sua desenvoltura, conseguiu se destacar como apresentador em uma época onde a informação era de difícil acesso a todos. Nos seus 35 anos de televisão, conquistou com seu jeito irreverente e camaleônico seu espaço, construindo uma excepcional carreira onde seu cartão de visita era andar com belas mulheres, carros luxuosos, usar relógios caros, marcas de grife e entrevistar grandes empresários e celebridades. Neste livro verá essas e outras facetas, memórias sobre lugares incríveis, pessoas, acontecimentos extraordinários, capazes de tirar o fôlego do leitor, mostrando uma melhor visão da vida noturna do homem que apenas carregava um microfone na mão e arrastava um grande público para os lugares mais exclusivos. Para quem não sabe, esse é o Chicão Tofani. Muito obrigado, Ana Maida. Eu fico muito lisonjeado com essas palavras suas. Faltou sabe? a salva de E eu palmas. tenho uma... É isso aí, tem a paz da Magda. Muito obrigado. É o Chicão, Tem é o Chicão. foto da Magda aqui dentro, no encoraçado Botequim. É verdade. Sabe? Eu era bem pequena. E tu sabia que o Júlio Iglesias tinha assunto do Manuel Otero porque o Manuel Otero foi teu namorado. Bah, esse eu achei fantástico, Manolo Otero. Imagina. O Julio Iglesias, eu Aquela sei. voz eu sei que mágica. ele Tu ficou saiu, chateado. tinha ciúmes. E o Júlio Iglesias gostava de ser fotografado pela esquerda, porque ele achava que o ângulo E eu esquerdo também, dele meu é ângulo mais esquerdo é o legal. melhor, e aí a gente não combinou. Não se olhavam. Não dá pra gente se olhar. Ele ficava assim, Um eu olhava ficava, pro não outro dava, lado. não dava. Essa é legal. Não deu pra namorar porque a gente não Tu se vê que enxergava. mulher poderosa, né? poderosa. Júlio Iglesias apaixonado em Manolo Otero. A minha Hoje mãe as era mulheres têm uns mequetrefe apaixonados. Parou, o que é A minha isso? mãe Não era tem essa fã grife? do Manolo Otero. Eu cresci escutando Manolo Otero. Champanhe, Roberta. Ah, tá, eu tenho que aguentar que Pior, a é verdade. Roberta cresceu com... É verdade. Essa é Se pra a minha matar. mãe Essa tu Não, mas tinha é que botar na verdade. mesa. Ela quer briga, Ela quer briga. Fiz alguma sabe? coisa errada? Não, é verdade. A minha mãe era muito fã, eu era pequenininha. Sei que nem eu disse pro Gustavo escutava Vitorino. o Minha negócio. mãe sempre sonhou Por isso que eu ele sabia. viesse fazer televisão com o Gustavo Vitorino. Ela não sabe? Ele ficou bravo. Eu tô chocado. O que eu... Ele acordou. Eu falei que hoje ia ser uma Onde é que sexta-feira. encontra pra comprar? Comigo sempre. que vem. Contigo, direto? E deixo lá num posto de gasolina na frente de uma casa noturna, na Casa de Abreu, Tá. que é uma venda estratégica, não deixo em livraria. Deixa no Porque, posto. não, porque é VIP. Isso é verdade, eu achei No máximo. posto de livraria não é legal deixar. É uma Eu posso coisa muito folhear? nada a ver. Claro Porque eu que cheguei deve. na bancada tem que depois ler. que já tinha sido Tá, lançado. mas já avisa ela que tem as fotos peladonas aquela. Mas isso é um ensaio no Fine Art, feito pelo grande Antares Martins, É tal do Miss verdade, o Brasil, Antares Martins um cara é um grande. topíssimo, que ele não aceitou o Ricardo Mack, nem o Beto Zanato, os boapinhos da cidade, e Chicão Tofani. Sabe? Faz uns 2 ou 3 minutos que Ele eu não migrou entendo pro nada Globo do que Rural. tá acontecendo. Isso aí você disse aquela vez, eu me queixei pra direção. Ela disse assim, tu te pega no pé do Vitorino, que o Vitorino tem um visual de Zé Colmeia, não é um playboy que nem você, não tem um corpo longelino e reto, tá entendendo? Não tira a roupa na frente de uma outra mulher, paga vale. Como é que ele namora? De Não, top? ele, De top? ele namora de Como é que ele abrigo. namora? Ele namora de abrigo. Como é que Não, eu acho que é tipo top que desabotou aqui, ele desabotou na discutindo a minha cueca? Vou Como me é que nós dedicar chegamos com nesse calma ponto? depois. Calma e serenidade à leitura. É, eu achei de bom tom também que dera depois, né? É. Não, só queria dar uma olhadinha. Ela queria ver tuas fine art. Não, ela é uma mulher bem resolvida. Ao contar dos coleguinhas aqui que trocam da operação. Isso com fissura de homem. Ai, meu Paulo Sérgio me Deus. disse. Paulo- "Fissura do quê?" eu De quero homem. dizer uma coisa. Esse Paulo Sérgio homem, é um rapaz. fofoqueiro. Eu Eu vi tô esse impressionada. É um E fofoqueiro. deve estar com a orelha fervendo já. Ele é muito... Eu vou te contar, eu acho que os dois têm. É que assim, ó, o Paulo Ele Sérgio disse, acho que eu tenho um caso com o Paulo É o Sérgio, nosso- olha só o que ele falou. Nosso- Ele vai pra rua. O cara é o vice-presidente da televisão. Ele é o cara nosso manda aqui. vice-presidente. Isso, para dizer isso, né? pro vice-presidente. Mas Ele eu, por matador. exemplo, já tinha trabalhado com ele em outros lugares, ele comigo e tal, barará.
E aí ele é o pau para toda a obra, porque tudo que acontece de errado, tudo que não sei o que, o Vitorino disse que foi o Paulo Sérgio que falou, o Paulo Sérgio que mandou. Tudo que acontece, o Chicão virou pau para toda a obra. Coitado do Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio daqui a pouco não vai cumprimentar. O Paulo Sérgio tem que responder pelas coisas que ele faz. Daqui a pouco ele não vai cumprimentar mais a gente no corredor. A hora que o telefone tocar e chamar na salinha, eu vou querer ver. Olha aqui, ó. Essa insinuação aí pegou pesado. Pegou pesado, pode ser chamado para RH amanhã. É verdade. Isso aí. Amanhã sabe o que é RH? Não é o teu tipo sanguíneo. Não? Não. É o departamento de recursos. Tu viu a boquinha dele? Eu falei pro Estevam botar ácido hialurônico, fazer uma boca Angelina Jolie. Botar nele. o quê? Ácido hialurônico, você não sabe o que é isso? Que as mulheres usam para deixar a boca bonita. A boca estilo Angelina Jolie e dura 8 meses. Falando em mulheres, vamos fazer um pouco de coisa séria aqui. Vamos fazer um pouco de coisa séria. O Hospital Fêmina tem na verdade, o assunto todo gira em torno de uma mulher empresária aqui em Porto Alegre, de 40 anos, que ingressou com uma ação na Justiça em julho de 2018, pedindo a realização de um procedimento de fertilização, tá? Ela estava numa fila para fazer fertilização, enfim, e aí, com a suspensão da fertilização no Fêmina, ela entrou na Justiça e a Justiça determinou, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou que a União e o Estado do Rio Grande do Sul encaminhem essa paciente do Programa de Reprodução Assistida do Hospital Fêmina para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nesta decisão também ficou definido que o lugar na fila de espera seja mantido. Ela já está há anos esperando. E ela já está com 42 anos, eu acho que eu disse aqui que ela tem 42 anos. Então, está ficando cada vez mais difícil, né? A própria defesa dela diz que essa espera na fila de pedidos colocaria em risco até a possibilidade da gestação ser de alto risco ou até com algum problema, justamente pela idade avançada. E ela está aguardando esse procedimento desde 25 de agosto de 2017. Ela ocupa a posição 274 na fila. Ela está correndo quanto tempo? Está correndo quanto tempo? Há anos, né? Magda, deixa eu dar uma informação. Eu quero fazer só um agradecimento aqui. Hoje eu tive o privilégio de receber, nós da Rede Pampa, e eu a recebi, em nome da Rede Pampa, da doutora Noêmia Gensas, juíza do trabalho aposentada, e que hoje é vice-presidente da Via Vida. A Via Vida é uma ONG séria, que não recebe nenhum centavo público, vive exclusivamente de doações e de voluntários. Ela é voltada a doações de órgãos, transplantes e suporte à vida. Essa instituição, que na minha opinião é uma instituição sagrada, ela luta com muita dificuldade, mas não deixa de contar a sua história. E nesse mês, mais precisamente no dia 26 de março, uma quinta-feira, lá no Palácio do Ministério Público, será lançado o livro Crônicas de Vida, Doação de Órgãos e Transplantes. Esse é o foco do Via Vida. Essa instituição acolhe pessoas carentes do Brasil inteiro, que vêm a Porto Alegre fazer transplantes ou fazer doações de órgãos em vida. Pessoas carentes que não têm onde ficar, que precisam suporte pré-cirurgia e pós-cirurgia. E essas pessoas, evidentemente, por não ter recursos, muitas vezes deixam de doar ou deixam de receber órgãos. O Via Vida faz isso, recebe essas pessoas. Então, em nome de toda a equipe do Via Vida, eu quero aqui convidar vocês para, então, no dia 26 de março, lá na Associação do Ministério Público, Palácio do Ministério Público. Aliás, a Associação do Ministério Público é a parceira do Via Vida, dá suporte, é parceira, e por conta disso já garante a idoneidade dessa ONG, a seriedade dessa ONG. Então, doutora Noêmia, muito obrigado pela sua visita, um abraço à presidente, dona Maria Lúcia, também vice-presidente Vera Lúcia. Que é mãe de um transplantado. Isso, foi a partir do filho dela que ela começou essa movimentação. A Magda conhece a direção, conhece o trabalho do Via Vida. A doutora Noêmia, o esposo dela também é transplantado. Então, assim, gente, doe órgãos.
doe órgãos. Foi essa semana, segunda-feira, eu fiz minha doação de sangue lá no Mãe de Deus. Mas logo eles me chamam, porque plaquetas eles me chamam a toda hora. E eu já fiz a minha doação de órgãos, já deixei para todos os meus familiares. Quando do meu óbito, se for aproveitável alguma coisa, que utilize, porque fazer o bem, a gente não precisa sequer estar vivo. Esse é um projeto que podia mostrar para a Tabata lá. É isso que eu pensei total nisso. Né? Agora, eles fazem um trabalho realmente muito lindo e recebem não só os pacientes que vão ser transplantados, como acompanhantes também, né? Para ficar durante o tempo que for necessário. Que for necessário a cirurgia, né? E os transplantes, eles são cirurgias cada vez mais complexas. E, Magda, ao lado do estado de São Paulo, ou da cidade de São Paulo, Porto Alegre é um dos maiores centros de referência de transplante de órgãos da América Latina. Nós temos aqui médicos excepcionais, alguns dos melhores médicos do mundo. Pulmão, né? Pulmão, fígado, rim. A gente tem alguns dos melhores médicos do mundo aqui em Porto Alegre. Tu estavas falando, Vitorino, que tu doou teus órgãos, enfim, tu é doador. Eu também sou, enfim. Mas depois de uma determinada idade, eles nem... Será, Magda? Sim, tem um limite de idade. Tem um limite. Sangue você só pode doar até 69 anos. Foi estendido, porque era até 65. 69. Tu tem um prazo de validade. É verdade. Né? Nós, que nem roupa, da idade, exatamente. Nós temos um prazo de validade. Não, pensa a partir de uma idade tal. Claro. Pensa bem o cérebro do Chicão com 80 anos. Tá lá, velho. Vai estar uma tralha, já não está lá em bom estado de conservação. Não diz nada. Então, tu pode usar tudo isso assimila, contra ele. A gente assimila pega o golpe, depois da gravação. O ácido a gente tá aqui o ácido Iapuru, como é o nome do ácido? Agora a gente está brincando, mas ontem nós E falamos... eu quero saber o que vocês pensam sobre isso de doação. Eu queria saber como é que o Vitorino vai chegar numa mulher e vai ter algum sucesso com esse papo dele. É impossível. Tu acha que ele fala de doação de órgãos? Que ele Doação de que ele é um ovos? cara que se... Órgãos? Não, os órgãos dele vai dar pra aproveitar. Hoje sai do ar. Não foi órgãos? Mas qual é o órgão dele que vai Segunda-feira não tem programa, rapaziada. Segunda-feira não tem Não, programa. mas olha aqui, ó, o assunto é bom, o assunto é sério, né? Porque o que acontece? E aí eu vou entrar no que tu dissesse uma vez, que se eu não tô... Foi tu que disse que eu não podia... Não, foi tu que me disse que eu podia ir num cartório e... Sim, é possível você registrar em cartório um documento, se chama documento de instrumento público de conhecimento. Você pode, em cartório, pedir... não apenas doar os seus órgãos, independente do desejo da família, como também você pode relatar ali que em caso de insuficiência, em caso de dano cerebral irreversível, acima de tanto por cento... Não quero que me mantenham vegetativo. Mas tá, eu te perguntei isso? Os médicos não praticam vamos deixar bem claro, que até porque é proibido no Brasil, né? Eutanásia, mas não estou falando de eutanásia. Eu não quero. Eu não quero viver. E aí foi o que me disseram, porque tu tinha me dito isso, e eu puxei esse assunto um dia numa roda, assim. Aí disseram que não serve para coisa alguma eu ir no cartório registrar, porque na hora, se a família diz que não, é não. Agora, sobre a questão de definir quem doa ou não, se tivesse metido com a política, eu iria propor um projeto que fizesse ao contrário. Você é automaticamente doador até que procure os órgãos específicos para dizer que não é. Eles tentaram isso uma vez. Tá certo. Se não fizer nada, já é automaticamente Aí veio uma babaquice, esse negócio de direitos humanos, dignidade do cadáver. Dignidade do quê? Dignidade do cadáver. Vilipêndio. Será que eles disseram isso? Sim, mas reverteram. Hoje nós não somos mais doadores automáticos. Hoje tu tem que se declarar doador. Claro. Pois é, eu faria... E aí você veio, não sei o quê. Gente, país de primeiro mundo, você é doador automático. E as pessoas pensam, vai estragar o enterro. Não vai. Não vai estragar o enterro. É tudo recomposto. Mas eu acho que o grande medo das pessoas são os casos em que a pessoa tem morte cerebral, se vai reverter ou não é? Não, mas eles te dizem que tem morte cerebral, não reverte nada. Eu acho que esse ainda é meio que um senso comum, as pessoas terem medo de, mas depois eu podia voltar e não volto. Não, mas aí... Tu anda vendo muito filme. Não, eu não ando vendo nada. Mas tem eu tô dizendo que eu percebo que as pessoas têm esse... Eu acho que esse é o grande receio. A gente teve um caso... É que tem aquela coisa de, no mínimo, 4 horas de velório. Não interessa se tu vai abrir para as pessoas, se vai ficar encostado num canto lá. Tem que passar, porque a pessoa
Pode não estar morta, pode não sei o Se quê. tiver que acordar, tem 4 horas pra acordar. Tem que acordar. 4 horas. E se for comigo, me bota um telefone com WhatsApp. Deus me livre, eu morro de medo de ficar enterrada embaixo da Por isso que tem isso. Isso é obrigatório. Que eu aviso. Obrigatório. Me dá um telefone com eu o quero WhatsApp fogueirinha. instalado e Tá, crédito. mas tu ias falar uma coisa, Eu eu te quero interrompi. fogueirinho, eu Dona quero ser Dátria, eu contentinho. interrompi ele. Vamos lá. Eu esqueci. Tá bom, Mas, tá pior Magda, que só eu. queria contribuir. Ontem nós falamos aqui sobre o... que a gente está falando de saúde, na Sim, verdade. sim. E essa atitude da PUC, do Hospital da PUC, de fechar né, o atendimento às crianças, a repercussão que está Tá tendo. terrível. Hoje, Deu um rolo. Eu acho os muito estudantes importante de a gente falar sobre medicina, isso. os estudantes de medicina fizeram um protesto em frente à reitoria. A ANRIGS já se manifestou também sobre até hoje, mais cedo, quando fizeram essa movimentação, ninguém disse nada para ninguém se manifestou. A PUC emitiu uma nota dizendo o seguinte: estamos avaliando a situação. Ponto. É aquele documento que está salvo lá no administrativo, que é nota para imprensa.doc. Aí tu só abre, muda a data. mas Estamos avaliando a situação. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uma amiga que até meia dúzia de meses atrás trabalhava na PUC, tá? Nesse setor. Exato, porque ela é médica, cardiologista, ela é cardiopediatra. Importante. E ela só faz as ecografias de recém-nascidos. Eu acho que é a atividade da filha do Ruschel. Ela é pediatra. Não, mas não é essa atividade. Essa é só cardio. de ecografia. Ecocardio, só coração que ela lida. Ela é uma cardiopediatra, ela não é uma pediatra. E ela, há uns 6 meses ou 5 meses atrás, ela me disse: eu tenho que resolver essas coisas, enfim, porque tá com todo jeito que a PUC vai fechar o setor. Quanto tempo atrás? Uns 6 meses atrás. Mas- Tem o zum, tem que saber como é, né? O que pode ser grana? Impossível, Perdeu a gente, lucratividade? Tu fez assim, ela é cardiopediatra, assim, a minha amiga. Só isso que ela só trata de coração. Não, mas de qualquer forma, ela é uma pediatra que se especializou em coração. Pesquisas mas ela dos não tem consultório, ela não atende. Ela faz cirurgia? Ela faz. Aquelas Não, microcirurgias, ela faz cara. diagnóstico. Ela faz diagnóstico. Porque eu lembro, algum tempo atrás, foi realizado aqui no Rio Grande do Sul uma cirurgia cardíaca num feto ainda na barriga da Sim, mãe. é fantástico. isso. Negócio E é ela que espetacular. detecta essas coisas. Negócio Tá espetacular. Isso é muito louco. Quem detecta essas coisas é ela através dos exames. Pois é, e aí tu... Ela e os profissionais dessa área, né? Sim, aí tu tem uma faculdade que oferece uma universidade de medicina e não vai ter o setor... Sim, os próprios alunos da contrário? medicina foi que quer fizeram dizer, a manifestação. Não dá para entender. Não seria o contrário, não seria uma universidade que oferece uma faculdade de medicina? Sim. É, porque você... Não importa. A ordem dos fatores nem sempre não altera o viaduto. produto. Não é, Magda? Até porque nem Não todos é, que né, são Magda? até porque nem todos que são especialistas É, em mas coração isso é são sério. cardiologistas, né? O nosso grande Chicão Tofone é especialista. Vai, ele hoje pegou no mas meu pé, ele cara. Pegou no meu Hoje é pé e eu vou pessoal falar o uma negócio. coisa para o Mas eu achei telespectador bonito extremamente até isso. interessante sobre doação de órgãos. A história no passado, os gregos e os romanos, eles não achavam legal doar os órgãos. Inclusive, quando morria um grego ou um romano, por causa que tinha uma lenda que é o seguinte, que a terra é separada do mundo dos vivos, dos mortos, por um rio. Então você tinha que deitar no caixão, como todo o enterro era feito na época greco-romana, e colocar 2 moedas nos olhos. Isso aí fala muito na Guerra de Troia, no enterro de Aquiles, para pagar o barqueiro, para transportar o teu barco com o teu cadáver para o outro mundo, entende? O Marconi quer esse enterro, mas um celular também. Onde é que a gente vai botar o celular, né? Sabe, e eu, no dia que morrer, eu já pedi para os meus familiares, eu vou ser mas tá no enterrado bolso, com né? óculos e com 2 relógios, sabe? Quando o cara morre, a única coisa Só que falta ele- tu querer com fone de ouvido, pra tu não ter que te Com fone Pra movimentar. de não o incomodar barqueiro. os outros, pra não Pra incomodar não o precisar se pessoal. movimentar Pra e não ter com fone de incomodar o ouvido. pessoal na volta. Mais exclusivo. Que a única coisa que o cara Não vai leva é negar uma dizer muda que de é roupa e fake, nem é ele que escolhe ainda. Olha, parece que nós estamos no recreio, mas não estamos. Nós estamos fazendo um programa de televisão, muito Sexta-feira, assistido, muito 1h da prestigiado pelos telespectadores. Roberta, a tua manchete antes que termine o programa, a gente Então, não fez. rapidinho, é uma manchete Não, que pode ser longuinho. possivelmente, Magda, na segunda-feira a gente vai continuar repercutindo, porque nesse momento tão delicado da economia brasileira para ser amena, e no momento que estão confrontando os ministros, o próprio presidente Bolsonaro, a respeito do que, afinal de contas, está gerando esse momento tão delicado,
Ele tem uma atitude extremamente inteligente, do meu ponto de vista, porque, sem muito aviso, ele simplesmente vai se encontrar com o presidente Trump neste sábado. O presidente Trump tem como uma atitude de muita deferência aos seus aliados internacionais receber numa casa que ele tem na Flórida, para jantares fora da agenda oficial. Ele costuma fazer isso com muito poucas pessoas no mundo. E ele convidou o presidente Bolsonaro a estar com ele num jantar neste sábado para conversar sobre muitos assuntos. Possivelmente vai ser feita uma negociação de assinaturas de acordos militares, isso é o que a imprensa, de modo geral, está tentando apurar, mas com certeza vão falar sobre investimentos americanos no Brasil. Certamente ele vai falar. E é inteligente porque é bom para o Trump e é bom para o presidente Bolsonaro. Uma vez que uma das grandes travas da nossa economia é a falta de investimento externo para conseguir gerar o movimento do mercado interno do investimento privado. Está faltando isso. Então, se o presidente Bolsonaro conquistar maior confiança com o presidente Trump e oferecer algum tipo de negociação que seja bom também para os Estados Unidos, é um grande golaço. Porque, nesse momento, o coronavírus que a gente está vendo é aquilo que o próprio Gustavo estava comentando logo que iniciou esse problema do coronavírus no mundo, dizendo isso tem dedinho da China, tem um interesse grande e é verdade, a gente está vendo os números e acompanhando economicamente, o mercado internacional, as bolsas estão todas caindo o mundo inteiro, o câmbio o dólar está valorizado em todos os países, não é só aqui no Brasil, né? Mas a gente percebe que quem está ganhando muito é a China. A inflação da China estava alta e agora eles já estão conseguindo baixar, quer dizer, tem interesses. Eu vou só focar na agenda, que eu acho interessante, que na segunda-feira, oficialmente, o presidente Bolsonaro vai se encontrar com uma comunidade, tem uma comunidade grande ali na Flórida, de empresários, investidores brasileiros. Ele vai fazer esse encontro, ele vai participar de um seminário especial Brasil-Estados Unidos. Na terça, ele vai prestigiar uma conferência internacional Brasil-Estados Unidos, vai visitar a fábrica da Embraer. Então, basicamente, é isso que está sendo publicado como agenda oficial. A expectativa é de realmente um fortalecimento muito importante nesse momento, né? Os dois presidentes se encontraram em março do ano passado, em Washington, nos Estados Unidos, e depois no Japão, no encontro do G20, que foi em junho do ano passado. Muito bem. Acho que eu tô fã. Não, eu acho que o Bolsonaro tem que fazer essa reaproximação, só que o Bolsonaro, ele está pegando, eu acho, um caminho perigoso em política internacional. Ele se definiu muito Estados Unidos, muito Estados Unidos. Ele esquece que no mundo existe a Rússia também, né? Sim. A Rússia não está morta, só se fala em China. Contrário, né? A Rússia está muito forte, belicamente. A Rússia fez uma reinvenção, telespectador, que hoje eu acho que a Rússia ela está entre China e Estados Unidos, em tecnologia de altíssimo nível. Chicão, só um fato que eu acho que é importante trazer. A Rússia, sim, é interessante, mas eu acredito que o presidente Trump tem uma relação muito próxima com o presidente da Rússia, o Putin. O Putin tem negócios com o Trump. Também há indícios fortes, para ser amena, do patrocínio dos russos na eleição que deu esse do problema Trump. dos democratas E eu só queria batendo. comentar que eu tenho acompanhado os movimentos do presidente da Rússia e ele agora, há pouco tempo, foi em outubro do ano passado, ele assinou um decreto interno que o segundo-ministro, eles têm um sistema bem ele tem um sistema muito diferente do nosso, mas ele está conseguindo passar poderes não para o presidente próximo, mas para ele, que vai ficar numa posição que vai permanecer. O Putin, se não for eleito, vai continuar mandando na Rússia. Falando em ficar, ficamos por aqui com a Atualidades Pampa desta noite, mas não esqueçam, neste sábado, 7h30 da noite, tem melhores momentos da Atualidades Pampa. E até segunda-feira, quando estaremos para mais um Atualidades Pampa, ao vivo e em cores. E um pouco mais calmos, eu vou dar um chazinho de camomila. Acho que não, acho que a gente vai ser demitido, mas não sei. Vale a pena você conferir para ver se nós vamos estar aí segunda-feira ou não. Beijo!